Irmãos brasileiros, boa tarde. Estamos iniciando mais uma palestra. A nossa palestra de hoje chama-se Os Erros Teóricos de Marx. É a terceira palestra de uma série que começou com o místico Karl Marx, que já está postada no canal Léo Vilaverde, e os símbolos místicos do marxismo, que também já está postado. Essa é a terceira parte, a terceira palestra sobre o tema marxismo, ou sobre os erros do marxismo. A teoria marxista, ela nasceu em 1848 com o livro Manifesto Comunista, um livretozinho. A partir desse livreto e das obras de Marx, como o Capital, 3 volumes, a Questão Judaica, a Ideologia Alemã e outras obras de Marx, e de Engels, como por exemplo esta aqui, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, uma das obras mais importantes do Engels, a partir de anotações feitas pelo Karl Marx. Obras lançadas no Brasil, como essa aqui, por exemplo, O Papel do Trabalho na Transição do Macaco ao Homem. Essa aqui, A Origem do Homem. Essa aqui, A Sociedade Primitiva. Ou essa aqui, A Origem da Vida, do Oparin. Então são através dessas pequenas obras que o pensamento de Marx tem sido difundido no mundo inteiro. Paralelamente a essa difusão das ideias marxistas, existe também toda a reação, a denúncia com as obras do Alexander Solzhenitsyn, especialmente o Arquipélago Gulag, que denunciou os crimes do Stalin, crimes estes confirmados pelo Khrushchev quando assumiu, sucedeu Stalin num documento chamado O Testamento de Stalin. Livros como esse aqui, por exemplo, do Bernard Rutan, Os Subversivos, que denuncia com clareza toda a desonestidade, toda a criminalidade do comunismo. Livros como esse do Jean-François Revel, A Tentação Totalitária. A Nomenclatura, do Michael Voslensky, é um livro que mostra que em todos os países comunistas, que no auge chegou a ser 35 países, em todos os países surgiu uma elite corrupta, criminosa, e uma massa de escravos. Então o objetivo do comunismo é mesmo esse, ok? Instaurar uma elite criminosa, quer dizer, o crime organizado, armado, no poder, controlando as forças armadas, a polícia, e para escravizar o restante da população. Então esse livro aqui, do Patrick Meney, A Cleptocracia, mostra que em todos os países comunistas se instaurou uma cleptocracia, um governo de ladrões. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, classificou o governo do PT, governo das esquerdas, como uma cleptocracia. Os escândalos do Mensalão, do Petrolão, do Lava Jato, dos Zelotes, da Rosemary Gate, e agora os escândalos envolvendo o sítio e o apartamento triplex no edifício Solares, relacionados com a família do Lula, os escândalos envolvendo o filho dele, e toda essa onda, cerca de 200 indivíduos presos, denunciados, investigados pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Tudo isso mostra que a chegada da esquerda ao poder com Fernando Henrique foi, na verdade, o início de uma cleptocracia que hoje está escancarada. E o mito Lula, como aquele homem de honra, de ética e de moral, na verdade está completamente desmoralizado. Eles tentaram instalar uma nomenclatura
e essa nomenclatura é também uma cleptocracia. Além disso, existe o Livro Negro do Comunismo, publicado no Brasil pela editora Bertrand de Russell, que é um livro de 800 páginas que analisa todos os crimes do comunismo durante toda a Europa e no mundo inteiro. A revista Le Figaro estimou em 150 milhões de mortos o custo humano do comunismo, né? Agora, aqui na América do Sul, nós vimos Cuba, uma ditadura cruel e miserável. Agora, a Venezuela tentando se instalar, o povo venezuelano está reagindo. Então, na verdade, nós temos um movimento global, ok? Que nasceu em 1848 a partir de Karl Marx. Mas Marx não foi um gênio que pensou sozinho de repente, ok? Há toda uma dimensão mística por detrás do marxismo, né? O professor Richard Wurmbrand, por exemplo, esse livro aqui, Torturado por Amor a Cristo, ele foi preso pelos comunistas, torturado, escreveu vários livros, entre eles um livrinho chamado Era Karl Marx um Satanista? E nesse livro, que eu ampliei numa bibliografia de cerca de 100 livros de pesquisas, como o livro do Heraldo Barbuí, da USP, chamado Marxismo e Religião, as obras do professor Olavo de Carvalho, que mostram que o comunismo é como uma antecipação do juízo final. Okay? Na verdade, é uma religião, é um cristianismo às avessas. Okay? E desde Saint-Simon e Comte já se falava sobre a criação de uma nova religião da humanidade. Auguste Comte, por exemplo, considerado o pai da sociologia, na verdade, passou a vida dele toda elaborando uma nova religião, que é a religião positivista, que foi implantada no mundo todo, e que tem o Comte e a mulher dele, a Clotilde de Vaux, no lugar de Jesus e Maria, por exemplo. E Comte criou um calendário novo, tirando todos os santos e colocando o que ele chamou de heróis do progresso humano. Então, ao longo da história, sempre se teve, junto dos intelectuais, a ideia de se criar uma nova religião da humanidade anticristã. O marxismo, segundo este livro, que você pode encontrá-lo na estante virtual, ele adquiriu o corpo, a teoria e a praxis de um verdadeiro, de um cristianismo às avessas. Ok? O comunista, ele morre, ele dá vida pela sua causa, como um cristão dá vida, como um terrorista muçulmano dá vida pela causa de Alá. Ok? Então, na verdade, a partir da Revolução Francesa, esses ateístas, né, que na verdade alguns se declaram, né, ocultistas, outros se declaram céticos, agnósticos, na verdade, toda essa onda de ateísmo, toda essa desonestidade, toda essa criminalidade, genocídios, não é só uma força humana. Tem algo sobre-humano e maléfico por trás desses caras. Ok? O historiador americano Paul Johnson, no seu livro Os Intelectuais, analisa inclusive Marx também, e analisa uma série de intelectuais. E mostra que eles assumiram a posição de novos clérigos. Na Revolução Francesa, os padres foram caçados, não é? E em seu lugar foram colocados nas escolas e universidades intelectuais ateus que assumiram a posição de novos mentores da humanidade. Não é? Na verdade, indivíduos criminosos. Napoleão, quando assumiu o poder e destruiu essa história de democracia, implantou uma ditadura com o apoio dos jesuítas, Napoleão simplesmente caçou todos os bispos, substituiu por criminosos revolucionários, nomeou bandidos e revolucionários como uma nova nobreza, okay? E ele próprio se colocou no lugar do Luís XIV, que tinha sido
decapitado. Então, na verdade, esse é um dos melhores livros para entender os intelectuais, a posição que eles assumiram. Por exemplo, o sociólogo, ele tem como objetivo analisar a sociedade, localizar os problemas e propor uma solução, transformando a sociedade corrupta numa sociedade santa, justa e perfeita, próspera. Na verdade, esse é o papel de um religioso, só que em vez de tratar a sociedade como um ente fictício, o religioso trata o indivíduo. Ele vê quais são os problemas do indivíduo, procura solucionar esses problemas à luz da palavra de Deus, melhorando o indivíduo, se melhora a sociedade. A mesma coisa faz um psicólogo ateu, como Freud, por exemplo, que ele ouvia a confissão da pessoa, que era o método de associação de ideias do Freud. O cara deitava no divã, contava tudo, abria, né? E o Freud, com a ajuda da mulher dele, ele fazia um buraco na parede para a mulher dele ouvir, porque às vezes ele dormia durante a análise do paciente. E o Freud, então, propunha a solução. A solução para o Freud era sempre a liberação sexual total, era totalmente anticristã. Então o Freud ouvia a confissão, aconselhava o indivíduo com as ideias dele e transformava o sujeito num monstro, pior ainda, pois ateísta e amoral. Não é? E o que faz o religioso? A mesma coisa, escuta a confissão, aconselha aquela pessoa com a palavra de Deus, visando construir um indivíduo melhor e uma sociedade melhor. Então por aí dá para ver, quando os marxistas assumem a posição de salvadores do mundo, libertadores do mundo, né? E com essa dimensão mística, quando derramam lágrimas como o Lula derramava, né? Chorando que as pessoas tinham que comer macarrão com franguinho todo domingo, né? E agora ele está aí nesses sítios milionários, né? Então, na verdade, tudo isso é uma grande mentira. Mas não é só uma mentira, é uma antiverdade maléfica. Okay? No Brasil, os crimes dos comunistas já são muito conhecidos. Mas esse livro aqui, do general Brilhante Ustra, A Verdade Sufocada, é um retrato dos crimes do comunismo no Brasil. E esse livro aqui também, do Aguinaldo Del Nero, A Grande Mentira, livros publicados, escritos por brasileiros, publicados no Brasil, para denunciar, não é, esses criminosos que, mentindo, fazendo promessas mentirosas, assumiram o poder em 35 países, se tornaram bilionários, né, e massacraram mais de 150 milhões de pessoas, é quase a população do país inteiro. Esses são os crimes notificados. São os crimes que o Rudolf Rummel, em seu livro Democídio e Estatística, conseguiu comprovadamente identificar. Mas o Rummel fala em 230 milhões de pessoas. O Stalin, na Ucrânia, quando a Ucrânia não aceitou o stalinismo, o Stalin mandou cercar a Ucrânia e tirou todo o alimento da Ucrânia e exportou para outros países para passar a ideia de que a União Soviética era próxima. E matou 7 milhões de ucranianos de fome. Está na internet. O extermínio dos ucranianos. É um vídeo de uns 20 minutos. Assista. Você verá que crime horroroso. A mesma coisa que fez o Hitler na Holanda, usando a fome como arma de guerra. A mesma coisa que fez os comunistas na Etiópia, que deixaram aquelas pessoas negras morrerem de fome. Você deve ter visto essas imagens horrorosas. Só o pele e o osso. Embora o mundo estivesse mandando alimentos, mandando ajuda humanitária, como agora está fazendo o Assad lá na Síria, isolando as cidades e usando a fome como arma de guerra. Então nós não estamos falando de meia dúzia de jovens sonhando com a utopia. Nós estamos falando de bestas, feras com face humana. Okay? O marxismo é uma barbárie com face humana. E por isso nós estamos
aqui para analisar qual é a base teórica, né, que mantém, que inspira esses indivíduos. A partir desses livretos, dos livros de Marx, dos livros de Engels, hoje o mundo já produziu mais de 50 mil títulos diferentes, traduzidos em praticamente todas as línguas do mundo. Então, todas essas obras, elas são anticristãs. O objetivo é a destruição da credibilidade da Bíblia e a destruição da civilização cristã. Ok? Que foi o ataque marxista, se centraliza mais na sociedade cristã que Marx resolveu chamar de burguesa e no sistema livre da sociedade cristã, que é o liberalismo econômico, o liberalismo político. Ok? A Bíblia diz: onde estiver o Espírito do Senhor, ali estará a liberdade. Ok? A escravidão é obra satânica. Quando o cristianismo assumiu o poder no Império Romano, em toda a Europa, parte da África e etc., a primeira coisa foi a extinção da escravidão. E aí começou o período feudal, onde os servos não podiam ser expulsos da terra. Ok? Ele era um bolseiro que trabalhava nas terras daquele senhor feudal, nomeado pela Igreja Católica, mas quando aquele senhor vendia aquelas terras, ele não podia expulsar os servos, nem podia aumentar nenhum tipo de valor, nem podia cobrar juros. Ok? Estude mais sobre a Idade Média e você verá que você passou a sua vida inteira sendo enganado pelos comunistas, que disseram que a Idade Média foi uma idade de trevas. Pesquisa as obras da Regine Pernod, O Mito da Idade Média e Luz sobre a Idade Média, na internet. Você vai descobrir que você foi enganado, como você está sendo enganado hoje. Não é? Então, a mentira está sendo implantada, ok? E a verdade está sendo sufocada, como esses livros demonstram. Ok? Então, qual é a base teórica que criou esse movimento? A Bíblia, os livros da Bíblia, as obras de Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Anselmo, de Abelardo, um conjunto de obras, não é? Construiu a civilização cristã a partir da Bíblia. A partir da Bíblia nós sabemos que foram escritos milhões de livros no mundo inteiro. E a civilização cristã é a mais elevada de todas as civilizações da história da humanidade. Comparado com o cristianismo, o resto é barbarismo. Ok? É canibalismo. Vai dizer que o islamismo é uma civilização? Não. O islamismo é a barbárie. É a orientação, a autorização para o estupro, para a pedofilia, para a poligamia, para a decapitação, para a perseguição religiosa. Aquilo não é civilização. Aquilo é a barbárie, ok? Como o comunismo, falando de o comunismo no futuro, uma sociedade justa, perfeita. Então, na verdade, implantaram o terror, né? E o Lenin disse: nada lograremos a menos que implantemos o máximo terror. Como fazia o Sun Tzu na antiguidade, dominava pelo terror, ok? Pelo medo, ok? Este livro aqui do Dr. Sang-Han Lee, que é um médico coreano, é também um dos melhores livros, uma das melhores críticas jamais escritas sobre a teoria comunista. Comunismo, crítica e contraproposta. Então esse livro você talvez encontre na estante virtual na internet. Ok? Aqui tem mais um livro interessante, 20 anos e 40 dias numa prisão cubana. Ok? Os crimes do Fidel Castro, que mataram mais de 500 mil de pessoas, denunciados pelo poeta Armando Valadares no seu livro Contra Toda a Esperança. Então agora você pode encontrar na internet os vídeos do Yuri Bezmenov, que é um ex-espião da KGB russo que conseguiu escapar da Índia e foi para os Estados Unidos e está denunciando o passo a passo desses criminosos. É o crime organizado,
as relações do PT com as Farc da Colômbia é o narcotráfico envolvido com a política. A relação do PT com esses grandes empreiteiros é a relação da política com a economia, mas no sentido criminoso. Hospitais estão se destruindo, pessoas morrem nas filas, ninguém está preocupado com isso. Então, mas isso não é generalizado, isso não é um produto do capitalismo, ok? Capitalismo é progresso científico, econômico, cultural, ok? Porque capitalismo significa liberdade. Sem liberdade não há criatividade, sem criatividade não há progresso, ok? Livros como esse, por exemplo, Depois do Capitalismo, são ideias que apontam para uma sociedade pós-capitalista, não no sentido de o fim da liberdade econômica, né? Mas no sentido de uma nova face de prosperidade. Sabendo disto e vendo o resultado, que o mundo praticamente hoje, os países comunistas, os 35 países comunistas, faliram em bloco. Foi a ruína total. E retornaram para o capitalismo econômico, mas se mantiveram como uma ditadura criminosa, como é na China, como é na Coreia do Norte, como é em Cuba, como é na Rússia. Okay? Na verdade, o socialismo não existe, o comunismo não existe, né? O que existe é o liberalismo econômico, como Max Weber também estudou em seu livro Economia e Sociedade. Ou von Mises, por exemplo, ok? Na sua teoria econômica, onde é o homem o fator determinante do progresso, do desenvolvimento econômico, e não o Estado, um Estado tirano. Okay? Domênico de Masi é um ex-comunista desiludido, que a partir das obras do Alvin Toffler, ok? Esse é o primeiro livro do Alvin Toffler, O Choque do Futuro, ele também escreveu A Terceira Onda e também Power Shift. São 3 livros principais do Alvin Toffler, que é um ex-marxista, desiludido. Então agora o Alvin Toffler observou que o comunismo implodiu, morreu de fome. E o sistema liberal, a economia livre, prosperou, desenvolveu o computador, a informática, a robótica. E só a robótica e a informática pouparam o homem de pelo menos 60% a 70% das suas atividades enfadonhas. Quanto tempo levava um contador, quando não tinha um computador, para fazer o seu trabalho? Então hoje, a criatividade, a liberdade gerou realmente o mundo da informática e da robótica, que anuncia a libertação do homem dos trabalhos perigosos, né? Coisa que, se dependesse dos comunistas, as máquinas seriam todas destruídas. Percebendo o fracasso, a ruína econômica, política e ideológica do marxismo, o Alvin Toffler lançou a ideia da sociedade pós-industrial, ok? Que com o desenvolvimento da tecnologia, o tempo de trabalho diminuiu e o tempo de lazer aumentou. Por conta disso, as atividades culturais ganharam um novo espaço. As atividades na arte, na música, na leitura, no lazer, até mesmo no turismo familiar. Okay? E aí, o que aconteceu? Os comunistas começaram a perceber que essa ideia da sociedade pós-industrial poderia ser associada com o seu mito da sociedade comunista. Na verdade, isto é uma grande palhaçada. Não é? A ideia do ócio criativo, ela vem de Lafargue, ok? Muito tempo atrás. Recentemente, o Domênico de Masi tem escrito sobre isso, pegando a ideia da sociedade pós-industrial do Toffler. O Domênico de Masi também é um comunista desiludido, amigo do Niemeyer e dessa turma toda aí. O ócio criativo, ok? Que é a sociedade onde as pessoas terão mais tempo livre para ter um hobby, né? E eles querem trazer para eles esse mérito, né? O elogio do ócio, do Bertrand Russell, por exemplo. Então agora os comunistas, com o fracasso do comunismo e do socialismo, eles querem pegar a sociedade pós
capitalista, essa sociedade próspera, onde a classe média cresce, na Europa, nos Estados Unidos, ok? Na América do Norte, Canadá, na Coreia do Sul, no Japão, ok? Então essa nova sociedade próspera e livre, eles querem trazer para eles, roubar, né, o mérito. Na verdade, essa sociedade onde o tempo do trabalho diminuiu, o tempo de lazer aumentou, a produtividade aumentou, libertou o homem dos trabalhos perigosos, na verdade é fruto do liberalismo econômico. É um produto do liberalismo econômico, ok? E não do comunismo. O comunismo é atraso, é barbarismo, é genocídio, é latrocínio em massa, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Mas eu aproveito aqui para denunciar, ok? O apoio que o PT tem dado ao Domênico de Masi, ok? No sentido de começar a propagar no Brasil a ideia da sociedade pós-industrial como um produto do comunismo. O comunismo só trouxe destruição, revolução, terrorismo, assalto, drogas. É o crime organizado que finalmente, não querendo pegar no pesado, simplesmente resolveram pular a etapa econômica. Não vamos trabalhar não, vamos direto para a política, e lá da política a gente pega em cima e domina tudo, todo o poder, toda a economia. E quem não gostar a gente fuzila. Ok? Recentemente um cretino da USP estava falando em construir um paredão de fuzilamento no Brasil. Ok? Então são criminosos disfarçados de intelectuais. São ladrões disfarçados de intelectuais, ocupando posições nas universidades, nas escolas. Ok? Então, na verdade, o mundo está se livrando desse lixo comunista, ok? Mas o Nietzsche, ele tinha uma ideia. O Sun Tzu, na China antiga, ele dizia que a melhor forma de guerra é você invadir a nação, subverter os valores da nação, sem destruir o país. Trazer o seu inimigo para comprar a sua ideia. Fazer a infiltração, fazer a lavagem cerebral. E mudar as ideias dos indivíduos. A infiltração e a subversão das ideias dos valores que tem sido denunciado pelo Bezmenov na internet. Não é? E o Maquiavel sugeriu ideias semelhantes. Não é? E finalmente, na escola de Frankfurt, em 1930, 1940, por aí, surgiu um grupo de intelectuais que começaram a pensar e a criticar o próprio comunismo, a própria União Soviética, e a criar uma nova ideia. A ideia da revolução cultural. Okay? Finalmente, o Antonio Gramsci, que é um comunista italiano, foi preso, morreu no cárcere, e escreveu os Cadernos do Cárcere, onde ele orientou como infiltrar a nação e conquistar a hegemonia cultural nas editoras, nos meios de comunicação, nas escolas, nas universidades, em todo lugar ocupar e tirar as ideias cristãs, os valores morais cristãos, e enfim, inculcar, imiscuir na mentalidade das pessoas as ideias marxistas, amorais, que ensinam a imoralidade, a promiscuidade, a criminalidade. Muito bem, então, o Pascal Bernardin, que é um pensador francês, escreveu um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Nesse livro ele denuncia o modo como o comunismo infiltrou a ONU com outras forças, né, maquiavélicas, e está realmente fazendo uma revolução psicopedagógica, na verdade uma lavagem cerebral que começa nas escolas, que começa com os pais dos alunos. O objetivo é destruir a civilização cristã e todas as ideias e valores morais do cristianismo e implantar no lugar o que eles chamam de sociedade intercultural. Quer dizer, você mistura as sociedades cristãs com selvagens da África, ameríndios primitivos com costumes bárbaros,
como o cacique Paiacã, que matou uma moça lá no meio. Então, como a doutora Damares Alves denuncia hoje, né, tribos de índios no Brasil que matam crianças, né, que matam crianças que nascem com algum defeito, gêmeos, por exemplo, ainda hoje. Então, você juntar toda essa onda de magia negra, bruxaria, esoterismo, politeísmo hindu, com 360 milhões de deuses, islamismo, terrorismo radical, misturar essa panela toda, comunistas, maçons, etc., e menos o cristianismo. Nessa sociedade intercultural de várias culturas em fusão, tudo pode, exceto o cristianismo e a Bíblia. Ok? Então você vê que esse panelão todo pode ser chamado com uma palavra só, satanismo. Você tem de um lado deusismo, ok? Você tem de um lado o deusismo científico, uma ideologia que é o cristianismo livre de dogmas e mistérios, fundamentado na ciência contemporânea, pró-Deus. Então você tem o sistema de pensamento mais elevado moralmente e intelectualmente de toda a história da humanidade. Deusismo é o mesmo que ciência deusista, que é o oposto de ciência ateísta. Então nós não estamos falando de ideias marxistas de 150, de 200 anos atrás. Estamos falando de ciência contemporânea, ok? São essas ideias que nós vamos estudar aqui, algumas delas, e que realmente não há mais no mundo atual nenhum espaço para esse tipo de criminalidade, para esse tipo de criminosos, ok? Então o marxismo pode ser dividido em 5 teorias básicas. São 6 mentiras, ok? São eles: materialismo dialético, materialismo histórico, teoria sociológica, teoria econômica e teoria política. São 5 bases, são 5 pernas, né, que o Marx lançou os fundamentos, desenvolveu essas ideias e foi seguido por uma série de outros. Chegou um determinado momento que eles, na escola de Frankfurt, eles decidiram, com Gramsci e com o Norberto Bobbio, né, o Gramsci criou a ideia da hegemonia cultural, a infiltração, a retirada de todas as ideias cristãs e a infiltração de todas as ideias marxistas, que é o que o PT, desde Fernando Henrique Cardoso e o PT estão fazendo no Brasil. Ok? Mas o Norberto Bobbio teve outra ideia, que foi o que ele chamou de socialismo democrático. É um comunista também. Na verdade é outra mentira. É usar a democracia como um cavalo de Troia. Montar na democracia para chegar ao poder e depois decretar e implantar a ditadura genocida e latrocida, ok? Implantar a nomenclatura e a cleptocracia, ok? Então vamos analisar o materialismo dialético, primeiro, ok? É a teoria marxista das origens, da origem do universo, da origem da Terra, da origem da vida, das espécies, do homem e da sociedade. Ok? Qual é a base do materialismo dialético? Todo o edifício marxista está construído sobre uma mentira. Qual é essa mentira? Teoria dos contrários. Ok? É uma ideia que vem de Heráclito, na Grécia Antiga, que era um filósofo ateísta, e também da ideia de Demócrito, da matéria inicial, indivisível, o átomo, que não existe mais, não existe matéria. Ok? Então, Marx ele desenvolveu a ideia de que todo o universo é formado de contrários. Por exemplo, né? Tudo é feito de contrários. Ok? O núcleo da célula e o citoplasma são contrários. A Terra e o Sol são contrários. Ok? Pai e filhos são contrários. Homem e mulher são contrários. Ok? Índio e civilizado são contrários. Ok?
próton e elétron são contrários. Tudo é contrário na dialética, né, no chamado materialismo dialético, que vem de Heráclito, é absorvido por Hegel, Friedrich Hegel, mas a dialética de Hegel se aplica ao pensamento, tese, antítese, síntese, mas no sentido de como um pensamento novo surge. Marx aplicou de uma forma diferente, ok? A tese, na verdade, é o sistema capitalista. A antítese é a revolução, são os trabalhadores. Quando entra em choque capitalistas e trabalhadores, o que surge é uma sociedade diferente, que Marx dizia que era o socialismo e depois o comunismo. Ok? Não existem contrários. Ok? Então, se o átomo, próton e elétron fossem contrários, o universo não existiria. Não haveria estabilidade. Ação harmoniosa entre próton e elétron, entre moléculas diferentes. Se homem e mulher fossem contrários, toda vez que se aproximasse haveria um choque, e no sentido marxista, nesse choque sempre há a destruição de um. Ok? Um pai é destruído. Então, homem e mulher jamais se amariam, jamais nasceriam pessoas. Toda a natureza, nada existiria, pois até o próton e o elétron são elementos distintos e complementares. Ok? Eles são uma unidade dual. Isso é uma lei da natureza. Então a lei de Marx, a falsa lei, a lei da unidade e luta dos contrários, é uma grande mentira que enfiaram na cabeça desses intelectuais estúpidos e transformaram esses caras em conspiradores, traidores, ladrões, criminosos, ok? Com base nessa ideia estúpida. Ok? Não é a luta de classes, mas luta entre bem e mal. Ok? São pessoas tipo Abel tentando escapar de pessoas tipo Caim, agressivas, criminosas. Ok? Nós vamos estudar isso aqui mais à frente. Então, não há contrários. Só tem um exemplo de contrário que é válido. Fogo e água são contrários? Não. Porque o fogo gera o calor e a água equilibra, gera frio. Ok? São complementares. Ok? O único exemplo de contrários que existe no universo é bem e mal. Termos bíblicos, é Deus e Satanás. É bem e mal. Não tem outro. Porque onde um está, o outro não pode estar. São excludentes. Ok? Até mesmo luz e escuridão não são contrários. Porque luz e escuridão é como luz e sombra, é fundamental para fazer o contraste na pintura, por exemplo, da pintura de Caravaggio. São complementares, ok? Só há um caso de contrários, é bem e mal, ok? É maldade e bondade. Esses são contrários, porque tem a ver com Deus e antideus, ou Satanás, se você preferir. Ok? Feuerbach, por exemplo, que escreveu a biografia de Jesus, que é um livro ateísta. Darwin, ok? Marx era um grande fã de Darwin, chegou a oferecer o Capital a Darwin em manuscrito, mas não oficializou. Ok? Newton, com a sua visão mecanicista do universo. Laplace. Então, na verdade, Marx ele bebeu nesse rio de ideias ateístas, satanistas, e o resultado disso não é um sistema de pensamento lógico e verdadeiro. É uma mentira satânica que matou 150 milhões de pessoas e destruiu a paz em toda a Terra. 150 milhões de pessoas. E deu origem a uma religião, a uma seita anticristã. Ok? E é esse lixo que esse ignorante Lula e essa mulher ignorante querem implantar no Brasil. Ok? Se você deixar, naturalmente. Ok? Então, é um conjunto de ideias. Luke, por exemplo, foi criada uma ciência completa, ok? Uma cosmologia, uma geologia, uma biologia, uma psicologia, ok? Com a ideia da tábula rasa, do John Locke, por exemplo, que a mente do homem é uma folha de papel em branco e que todas as ideias e as experiências vão sendo fixadas na mente, vão sendo impressas na mente do indivíduo. Okay? Então, a partir daí,
se criou toda uma ciência, né? A ciência do século XVIII, do século XIX. É uma ciência que hoje, com a ciência do século XX e XXI, essa ciência do século XVIII e XIX virou lixo. Está entendendo? Então é essa ciência do século XVIII e XIX que apoia essa visão, não é? Essa seita marxista. Okay? Então, já que essa ciência está morta, não há mais razão para essas ideias serem consideradas. Mas elas são boas para tomar o poder e para roubar. Então, por isso, eles ainda estão usando como uma arma. É como se fosse um revólver teórico. Enfia na cabeça das pessoas essa mentira, toma o poder e assalta a nação. Okay? É o que está acontecendo no Brasil e em outros lugares da América do Sul, na África. A partir das anotações do Marx, o Engels escreveu esse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Okay? Então ele diz que a família é uma relação de exploração. Não tem nada de amor, nem coisa nenhuma. Os homens fortes escravizaram as mulheres para fazer sexo com elas, para elas trabalharem para ele, para dar filhos para ele. Não é uma atração mútua, baseada no amor, para a perpetuação da espécie. Ok? Então, é como Freud. Freud dizia que as mulheres sentem atração por homem porque têm inveja do pênis. É o chamado complexo de castração. Ok? Então, você não se apaixona por uma pessoa e ama ela e quer formar uma família. É complexo de castração, para o Freud. Para o Marx, é que você foi escravizado, explorado. E daí vem o feminismo marxista. Ok? Então a família é uma relação exploradora que deve ser destruída. Okay? A propriedade é um roubo. Marx diz que o trabalhador trabalha e produz um excedente, um lucro, que ele chamou de mais-valia. E esse lucro é roubado pelo patrão, pelo empresário. Okay? Então a propriedade é um roubo. Okay? Isto também é mentira. E o Estado também. Vamos adiantar. Okay? A família é uma unidade dual. Todos os seres da natureza são duais, positivo e negativo. Leões, todos os animais são duais e são distintos e complementares. Eles não existem num conflito constante, mas numa relação de reciprocidade, de harmonia entre eles. É por isso que a natureza se perpetua, se multiplica. Ok? Então a família é natural, é uma unidade dual natural. Ok? A propriedade não é um roubo, porque se você compra 1 quilo de arroz, de sementes de arroz, e você paga R$100 por essa saca de arroz, e você planta, e se você vender pelos mesmos R$100, passado algum tempo, você não terá mais arroz, não terá mais ferramentas, não terá nada. Se você plantou esse arroz e trabalhou um ano inteiro, derramando lágrimas e suor para produzir 10 sacas de arroz. Ok? Então, o excedente é justo, pertence a você, porque você deu um pedaço da sua vida em troca daquelas sacas excedentes. Então, a propriedade é justa. Você trabalhou, deu uma parte da sua vida, ok? A propriedade é justa, então o lucro não é um roubo. O lucro é uma necessidade. Se não houvesse esse pequeno acréscimo, não haveria progresso. Não haveria estímulo para as pessoas produzirem. É o que aconteceu nos países comunistas. Não tem criatividade. O homem tem dentro da sua natureza 3 desejos essenciais: educação, família e prosperidade. O desejo de prosperidade é o que gera o progresso. E só pode haver prosperidade se houver liberdade e se houver um excedente, se você produzir um pouco a mais, ok? E assim a sociedade funciona num sistema de trocas autoequilibrado, como provou Max Weber e o Van Mises, ok? O sistema liberal de produção é o sistema mais perfeito, mas num processo que está ainda se aperfeiçoando. Okay? Marx nunca falou em leis trabalhistas, Marx nunca falou em classe média. Marx nunca falou, por exemplo, na tal da sociedade pós-industrial, onde o trabalho reduziu, o lazer aumentou, a produtividade aumentou.
Ok? Então, na verdade, é uma grande mentira. Ok? A propriedade é justa. Ok? Desde que não seja roubada. Você rouba o que não trabalhou para conquistar. É isso que está fazendo uma turma aí do PT, dos quais alguns estão presos. Ok? O Estado também, para o Marx e para o Engels, é uma ditadura. Ok? O clero, a monarquia e os empresários ricos se uniram contra os trabalhadores. Ok? Então é assim que surgiu o Estado. O Estado deve ser destruído. E em seu lugar deve surgir a ditadura do proletariado. Nos 80 e tantos anos de comunismo, jamais surgiu a ditadura do proletariado. Mas sempre o que surgiu foi uma nomenclatura e uma cleptocracia. Ok? Uma elite criminosa e desonesta, escravizando a nação inteira. Ok? Então o que acontece? O Estado, na natureza, há uma lei chamada lei da centralidade. Tudo tem centro, célula, sistema solar. Na sociedade, na natureza, tudo tem centro. Ok? Então, num bando de animais, sempre surge um centro. Num bando de pássaros, num cardume de peixes, sempre tem um centro. Ok? E na natureza humana, na sociedade, na natureza e na sociedade é a mesma coisa. Então, é natural o estabelecimento de um centro. Ok? As abelhas, a rainha, na colmeia tem a rainha, no formigueiro tem a rainha. Ok? Então, na natureza e na família também surge um centro. É natural o aparecimento de um centro. Isso é a lei da centralidade. O Estado é natural. Ok? Mas o líder deve sacrificar pelo povo e não roubar, não saquear o povo, ok? O problema é este, é que o homem híbrido, ele tem o bem e o mal dentro dele. Se o bem predomina, ele se torna um bom líder. Se o mal predomina, ele vira um Stalin, um Lenin, ok? Um Pol Pot, um Mao Tse Tung. Ele vira uma besta, um monstro selvagem, ok? E toda a humanidade é híbrida. E por isso, o bem absoluto não tem na sociedade humana. Okay? A justiça perfeita não tem na sociedade humana. Okay? Jesus veio para elevar o padrão de bem, o padrão de justiça. Então, destruir o cristianismo é levar a humanidade de volta para o barbarismo mais selvagem. Okay? Esse é o objetivo do comunismo. Entendendo? Continuando. Ok? A dialética marxista nós já vimos que é uma mentira. Marx desenvolveu 3 leis, são 3 leis falsas, para suportar a sua cosmovisão, o materialismo dialético. As leis são lei da unidade e luta dos contrários, lei da negação e lei da negação da negação. Então essas são as 3 leis que fundamentam a cosmovisão marxista. É verdadeira? Marx aplicou essa lei no ovo. Ele pegou um ovo e ele falou: dentro do ovo está o pintainho, o embriãozinho, ok? Ele quer se desenvolver, ok? Mas a casca do ovo oprime o embrião. Então, aí tem uma tese e uma antítese, ok? Mas à medida que o embrião cresce, chegará um momento que ele romperá a casca. E aí vem a síntese, que não é nem a casca e nem o embrião, mas é o pintainho. Marx aplicou essas 3 leis, lei da unidade e luta dos contrários, lei da negação e lei da negação da negação, para justificar a sua visão, a sua cosmovisão ateísta, materialista, falsa. Okay? Mas o objetivo de Marx não era pensar a sociedade. Marx não foi um filósofo. Marx foi um criminoso teórico. Ele fez um plano para destruir a civilização cristã. Um plano teórico. E esse plano provocou uma tragédia humana e ainda está causando muito problema na Terra. Então não foi um pensador, um filósofo, mas foi um criminoso teórico. Contraproposta para o materialismo dialético, o deusismo científico. Ok? A contraproposta é o deusismo científico.
é a ciência deusista, ok? Ou seja, são os valores morais universais estimulados pelo cristianismo e que reforçados pelo cristianismo, associado com a ciência mais elevada de toda a história da humanidade, né? Onde cientistas como o físico Paul Davies escreveu um livro chamado Deus e a Nova Física. O Francis Collins, o cientista, diretor do projeto Genoma, escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Então, a ciência contemporânea é pró-Deus. Quando você junta essa ciência com os valores morais absolutos do cristianismo, você tem o deusismo, ok? O deusismo científico. Um conjunto de teorias científicas, mas com alto padrão de moralidade, pró-Deus, né? E esse conjunto de ideias, eles vão construir, não o comunismo, mas o familismo científico, ok? O familismo é um padrão da natureza, não é? Todos os seres na natureza formam pares, formam famílias. Desde uma colônia de corais até o ser humano. Okay? A prática do marxismo gera o comunismo. Tá certo? É um conjunto de ideias mentirosas e criminosas que gera uma sociedade liderada por criminosos e ladrões. A prática do deusismo significa moralidade, justiça, honestidade. A prática da verdade, o deusismo científico, vai gerar o familismo científico. Ok? O Brasil não precisa mais dessas ideias estúpidas de Marx. Okay? Então o deusismo científico diz o seguinte, que é exatamente a ciência pró-Deus, junto com os valores absolutos do cristianismo, formaram uma fusão que deram origem a uma nova cosmovisão. O deusismo científico e a ciência deusista. Não é? Ciência e cosmovisão nos quais eu estou trabalhando há 35 anos. E aí você tem uma série de ideias. Primeiro você tem a ideia do perfeccionismo, ok? Evolução casual ou perfeccionismo. Através da ciência moderna, o desenvolvimento da chamada teoria da sintonia fina, descobriu de 2 milhões de constantes naturais, que é chamada teoria do ajuste perfeito. Essas constantes naturais, elas mantêm o equilíbrio e mantêm o universo. Qualquer alteração a alguma dessas constantes inviabilizaria o universo como um todo. Portanto, a ciência se tornou completamente pró-Deus. Coisas como o olho, por exemplo, não é a chamada complexidade redutível. O olho não poderia ter surgido aos pouquinhos porque não teria nenhuma utilidade. Okay? Então é como, por exemplo, o flagelo bacteriano, que é uma micromáquina que move o flagelo das bactérias e faz com que ela se mova. O flagelo bacteriano é movido por um motor de popa, uma biomáquina microscópica, que tem 40 peças. E para montar uma máquina dessa tem que ter manual de instrução, porque se montar uma máquina errada, não funciona, é como um motor de popa de um barco. Essa maquininha gira a 100 mil rotações por segundo. E a bactéria para e muda de direção subitamente, sem precisar de tempo. E a maquininha para e volta a girar na outra direção. Essa maquininha que move o flagelo bacteriano, ela não poderia ter surgido parte por parte, evolutivamente. Porque não teria nenhuma utilidade, a bactéria morreria, assim como o olho, ou como um coração em evolução, mata a espécie. O coração já tem que nascer por inteiro, entendeu? Não pode surgir por pedaços. O corpo de um bebê é formado por inteiro, já está inteiramente programado no seu código genético. E tem que funcionar perfeitamente. Se tiver um com defeito, a criança morre. Então não pode haver evolução de uma espécie para outra, porque no processo, para mudar o coração dos peixes para os animais terrestres, é uma mudança muito brusca. Morreriam os peixes todinho antes de que houvesse a mudança. Okay?
Então a evolução está cada vez mais demonstrado, ela é uma mentira. As espécies não evoluem ao acaso, elas desenvolvem a sua perfeição potencial por transgenia natural. Ok? Transgenia natural é manipulação genética natural. A natureza funciona por cooperação simbiótica e não por competição, sobrevivência do mais forte. Ok? A transgenia natural e a cooperação simbiótica, isso se relaciona com o desenvolvimento da perfeição potencial que já está programado no código genético da espécie. Isso é perfeccionismo, isso não é evolucionismo. Ok? E isso não se aplica só à natureza, mas também à sociedade, porque no deusismo científico, na ciência deusista, a sociedade também é natural. De outra maneira, as abelhas não teriam criado uma organização social. Então, você tem, na ciência deusista, a teoria do biocosmos, a origem do universo como um sistema vivo que se autodesenvolveu por inteiro. Você tem também a teoria do ser terra, a ideia, a contraproposta para a hipótese nebular de Laplace. Ok? Você tem a perfeição das espécies, que é a contraproposta da ciência deusista para a evolução de Darwin. E você tem um conjunto de outras ideias, ok? Na psicologia, você tem a letopsicologia, a psicologia da verdade, e você tem a sociologia, a sociedade natural, que é a sociologia natural, que faz parte da ideologia deusista. Você tem a visão de uma sociologia, de uma sociedade que se desenvolve gradualmente, ok? Mas não por invenção arbitrária do homem, mas todo ser humano tem dentro dele 3 desejos essenciais, que é educação, família e prosperidade. E quando o homem busca realizar esses 3 desejos, ele cria a ideologia, a política e a economia, o tripé, a estrutura tríplice de todas as sociedades. A sociedade é uma exteriorização espontânea da natureza humana, inata. Não é uma invenção arbitrária de um grupo de indivíduos que se associaram para se proteger da violência, como propôs o Rousseau, né, no contrato social. Ok? Então nós temos a sociologia de Joseph de Maistre, que quase não é estudada no Brasil, ela foi sabotada no Brasil. A sociologia de Max Weber, que não tem como eles sabotarem, mas que são análises sociológicas completamente diferentes da análise de Saint-Simon e de Comte, ou Durkheim, ou de Marx. Marx nunca foi um sociólogo. Marx criou um plano para destruir a sociedade cristã, um plano criminoso, não uma sociologia. Marx não tem interesse em estudar a sociedade. Então Marx não era um cientista. Okay? Marx, como estudou o Paul Johnson, é um historiador sério. Adquira o livro, analise. Marx, na verdade, é um criminoso. A maneira como Marx agiu durante a sua vida já era a atitude de um mau caráter. Okay? E também esse livro, analise, estude, na verdade, a estrutura marxista, todos os elementos de uma religião anticristã, ok? Foi formulada aqui. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso é um trabalho sério, ok? Enfim, a contraproposta para o materialismo dialético é o deusismo científico. Lamentavelmente, esta ideia ainda não está suficientemente divulgada. Né? Essas palestras que nós estamos gravando e postando no canal Léo Vilaverde são os primeiros estudos sobre o deusismo científico, sobre o familismo científico. Okay? E a base dessa ideologia, desse modelo de sociedade,
É uma nova ciência mesmo, a ciência deusista. Essa ciência marca o fim do ateísmo. Não é? Os valores e as verdades do cristianismo hoje estão fundamentados numa base científica extremamente sólida. Okay? Não é possível mais reverter o ponto em que a ciência chegou. Então a ciência descobriu que o acaso não pode criar nada. Portanto, só está faltando a ciência vir a público, ok? Admitir a realidade de Deus, ok? Na verdade, o que está sendo planejado é algo um pouco diferente. É o contrário disso, ok? Recentemente, só para encerrar essa primeira parte, saiu aqui no Jornal Nacional, foi noticiado no mundo inteiro, que cosmólogos e físicos e astrofísicos haviam descoberto o graviton, quer dizer, a partícula responsável pela transmissão das ondas gravitacionais, ok? E eles disseram isso, né, porque isso foi previsto pelo Einstein, mas nunca se conseguiu, né, identificar o graviton, ok? Nunca se descobriu, nunca conseguiu se detectar a onda gravitacional. Por conta disso, a física, ao longo de toda a história, tem apresentado a gravitação como uma propriedade misteriosa da matéria. É assim que está nos livros de física. Okay? Essa é uma questão um pouco abordada. Eles não sabem o que é gravitação. Dizem que é uma força que atrai as coisas umas para as outras. Okay? E agora eles disseram que conseguimos. No momento em que a ciência materialista, ateísta, física, está declinando, se desmoralizando, aparece então um grupo de cientistas, de astrônomos, cosmólogos, dizendo que detectaram a partícula graviton, as ondas gravitacionais. E como eles fizeram isso? Eles tiveram o cinismo de dizer que há 1 bilhão e 300 milhões de anos, 2 buracos negros se chocaram e geraram ondas gravitacionais que se espalharam pelo universo. E agora eles conseguiram na Terra captar um restinho das ondas gravitacionais. Você acreditou? Eu não. Eu tenho uma boa razão para não acreditar. Ok? Eu tenho, por exemplo, a teoria, a hipótese Gaia, do James Lovelock, que já é conhecida mundialmente, e eu tenho a teoria do ser Terra, que diz que a Terra é um sistema vivo, por isso nós somos vivos, a natureza é viva. Ok? E quando você tenta arrancar um pedaço do corpo de um sistema vivo, o corpo inteiro se mobiliza no sentido de manter a sua integridade. Isso chama-se lei da conservação do estado natural, da ordem natural. Okay? Então, a Terra é viva, ela gerou vida. Por isso ela é viva. É a teoria da biogênese, do Pasteur. Vida vem da vida. Okay? Então, aqui tudo você sabe que toda a matéria é formada de átomos, um vácuo quântico. Na verdade, elas não estão grudadas, atraídas uma pela outra. Entendeu? Há mais coisas a ser explicadas sobre isso. Então, quando você tenta arrancar um pedaço, o corpo inteiro reage. Então, quando você tenta arrancar um pedaço da Terra, a Terra inteira se concentra naquele ponto, e aí isso gera o peso. Isso é o que eles chamam de gravidade. Ok? Então, na verdade, eles não detectaram nada, mas precisam dizer alguma coisa. Ok? Oportunamente nós vamos falar sobre os erros de Einstein, os erros de Hawking, os erros de Newton, ok? Porque caminharam numa direção ateísta, ok? Mesmo Einstein, todo mundo ele falava muito em Deus, mesmo ele, o Deus de Einstein não é o Deus Pai bíblico, é o Deus hindu, Brahman, ok? Impessoal, insensível. Na verdade, quando você fala em um Deus hindu, é quase uma piada. São 360 milhões de deuses. Ok? Então, esse anúncio espetacular, ok? Divulgado no mundo todo, é só mais uma
mas um ato cínico, no sentido de negar a realidade de Deus, ok? Mesmo indo contra toda a ciência, ok? A teoria da sintonia fina descobriu que há uma força gravitacional, como eles dizem, e uma força antigravitacional, ok? Atuando e mantendo o equilíbrio do universo. Faz sentido. É a constante cosmológica que o Einstein anunciou, ok? A precisão, o ajuste perfeito dessa constante gravitacional, ela é 0,1, é um décimo, 1 sobre 10. 0,1 de trilhão, 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 de trilhão de trilhões. Então é um ajuste perfeitíssimo. Mas se for a própria física que chegou a essa ideia, muitos tiveram que se calar e ficar em conflito. Uma perfeição, um ajuste tão perfeito jamais poderia ser realizado pelo acaso, que não tem conteúdo teórico. Não jamais poderia ser um acidente. Então o que eles inventaram? A teoria do multiverso. Ok, nesse universo existe esse ajuste perfeito. Mas podem existir milhares de outros universos. O multiverso. E nesses pode não haver ajuste nenhum. Então você percebe que eles tentam destruir, derrubar um fato descoberto por eles mesmos, por outros grupos de físicos. Eles tentam derrubar um fato do universo real conhecido com um mito. O mito do multiverso. Podem existir milhares de outros universos onde não existe ajuste perfeito. Mas, ora, é um mito. Eles inventaram uma ideia puramente imaginária para contestar um fato. Você perceba a que ponto chega o cinismo da ciência ateísta. Meus amigos, estamos terminando a primeira parte dessa palestra, Os Erros Teóricos de Marx. Nós não vamos poder falar só de marxismo, ok? Porque a base da teoria marxista é a ciência do século XVIII e do século XIX. A base do deusismo científico, ok? É a base do familismo científico e a base do deusismo científico é a ciência contemporânea, ok? A ciência deusista. É uma ciência pró-Deus, ok? Você nem precisa ir muito longe. Se você for na internet e você colocar Deus e a Nova Ciência, você vai ver livros, documentários, não é? Fartamente favoráveis a Deus, ok? Então, a ideia de que a ciência está chegando a um ponto em que ela não pode mais explicar o universo sem uma causa inteligente, uma superinteligência. Continuaremos na segunda parte dessa palestra.